Para o dia de hoje, a gente vai começar, como na nossa aula passada, para quem quiser, né, quem se sentir à vontade, falar se conseguiu fazer aquele teste, aquela análise do solo na área da horta e também se conseguiu pensar nas fontes de água. Alguém gostaria de contar? Se conseguiu fazer isso? Ih, o Júlio Salviano estão rindo ali, ó. Vixe. Eu sei que a Robervânia me mandou do solo, também teve a Veneranda, que não está no curso, mas que a gente está conversando, me mandou também. Se alguém quiser falar, não posso mostrar um exemplo aqui. Fala aí. Desculpa, André, a gente não conseguiu fazer. Nossa, olha lá, hein? É que esse é um teste super difícil. Nossa, eu acho que vocês conseguem para a próxima semana, que a gente não tem mais curso, mas ó, vou mostrar, vou parar de compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês uma das imagens que me mandaram aqui, para vocês verem mais ou menos a carinha como fica, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora a outra tela. Aqui, ó. Olha só, esse daqui foi o teste de solo, tô dando para ver? Que a Veneranda fez. Então, ó, pote de vidro, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, como esse que está na minha mão já é suficiente para conseguir fazer bem. Aí, colocar com uma boa parte de terra e depois colocar água. Depois misturar bem, até ficar tudo misturado, e deixar num lugar plano por mais ou menos um dia. Depois disso vai acontecer essa decantação, né? Então as partículas de terra vão caindo. Não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, ó, vou até dar o zoom. Olha como fica bem clara a divisão por tamanho de partícula, né? Ó. Então, nessa parte aqui de baixo, bem grossona, ó, a gente vê as partículas maiores, até a Veneranda falou que parecia umas pedrinhas também. Então, são as partículas que têm um tamanho um pouco maior, que a gente chama de areia. E aqui vocês veem uma outra camada já, ó, bem fininha, um pouco mais escura, que são as partículas menores, as partículas de argila. Então, esse solo aqui que a gente está usando como exemplo, ele tem bastante areia, quase nada de argila. O que isso significa? Significa que é um solo que a água ela passa muito rápido, a água ela infiltra muito rápido e também com poucos nutrientes disponíveis. Então, a gente tem algumas estratégias para trabalhar com esse solo e deixar ele melhor para a nossa horta. Por outro lado, se essa camada aqui de cima de argila fosse muito espessa e tivesse pouca areia, a gente ia acontecer o oposto, a água ia tender a empoçar. Então, a gente ia tentar aqui buscar formas para essa água infiltrar bem. Beleza? Então, esse teste é bem simples e ajuda bastante a gente. Robervânio, o seu você conseguiu. Ó, o David aí. Bom dia, David. Tudo bem? Beleza. Bom dia, Pai Senhor. Bom Eu não dia. achei o link aqui, daí eu entrei no mesmo que tava e deu certo. Ô, E deu glória. certo. Que bom. A gente está conversando um pouquinho sobre os testes de solo, ver se vocês conseguiram fazer em casa, tá, David? Então, se quiser compartilhar, pode falar. Se não fez também, fica de Não, lição a gente não na fez, próxima. a gente não fez e, na verdade, a gente está tentando estudar uma possibilidade de usarmos um terreno, né? Certo. Inclusive, eu não tirei foto dele porque a gente tem 4 terrenos que a gente comprou para construir uma escola aqui no sertão. E aí a gente quer construir uma escola, uma base missionária. E aí, conforme eu vi as aprendizagens aí, eu pensei, inclusive, até a gente construir, a gente poder usar pelo menos um pedaço dele. E aí, certamente, a gente possa colocar em prática muita coisa que a gente está aprendendo aqui. Porque eu não tenho, né? Eu moro numa casa normal, então eu não tenho. Até tentei Muito criar espaço. um balcão aqui,
mas não deu muito certo da primeira vez, que faz um tempinho já. Daí hoje eu uso de terrário para 2 tartaruguinhas que a gente ganhou. Então, mas eu tenho vontade de usar essa parte do terreno para a gente começar, até para tentar estimular outras famílias que não têm terreno e possa ser algo meio que comunitário, né? Então, quem sabe a gente não consegue. Então já dá para ir anotando todas essas informações para quando tiver o terreno já tá tudo encaminhado já, né? Sim. Muito bom, legal demais. Eu vou mandar aqui no chat de vocês, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas o vídeo que conta como que é o quintal agroecológico da Escola Beta, que a Robervânia participou lá do projeto, participa, né? E então coloquei aqui no chat de vocês, pode ser uma boa inspiração, David, tá bom? Sobre o solo ainda, a Robervânia me enviou uma foto. Aí eu pedi só para ela fazer num pote um pouquinho maior, porque estava bem pequenininho, aí fica difícil de ver essas camadas, tá? Então, quando vocês forem fazer esse teste de solo, tentem usar um pote mais ou menos assim. Conseguiu fazer de novo aí, Robervânia, ou tem que esperar ainda? Tem que esperar. Tá bom. Depois você conta pra gente como ficou, beleza? Então, ótimo. Esse teste ajuda bastante, mas de qualquer forma, a nossa questão é sempre trabalhar para deixar essa camada superficial de 15 a 20 centímetros do solo muito boa. Então, um solo bonito, um solo vivo, que a gente fala, vai ser a nossa grande diretriz, independentemente se embaixo a gente vai ter um solo mais arenoso, argiloso ou mesmo cimento, né? A gente consegue criar um solo bom para a nossa horta com várias técnicas. E daí perguntei para vocês também sobre fonte de água, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre água, mas a ideia era só analisar o que vocês têm. Se tem poço, se tem cisterna, se tem um açude por perto, qual água que a gente vai usar para regar nossa horta, tá bom? Então, para quem não fez esses exercícios em casa, peço para fazerem, para não perder. E hoje a gente vai tentar dar uma conectada em todas as coisas que a gente viu até então no curso, todos esses princípios, né? Desde aquele planejamento inicial, passando pelos ECTs, depois a leitura de toda aquela paisagem, para agora ver algumas questões mais específicas da horta, do dia a dia da horta. Então, alguns princípios que servem para nortear a gente e também como que funciona a construção e principalmente a manutenção de uma horta. Então, aqui, gente, a aula de hoje eu trouxe vários exemplos, mas aí eu vou precisar mesmo que vocês vão tirando dúvidas, fazendo perguntas, para trabalhar com questões mais específicas de cada pessoa. Bom? Bom, sobre solo, já falei um pouquinho antes quando mostramos o teste que é feito para a gente ver as partículas que ele tem, mas os princípios norteadores para um solo de horta não vão variar muito. Então, primeiro, que a gente tem uma boa quantidade de matéria orgânica, aquela terra mais preta, que a gente pode utilizar composto orgânico, humus de minhoca, uma terra já trabalhada. É importante que esse solo tenha uma boa drenagem, ou seja, que a água não passe nem muito rápido e nem fique estagnada, né? Tem que ser um solo que a gente permita que ele esteja úmido e que a água também vá entrando aos pouquinhos. E tem algumas plantas, por exemplo, que não gostam desse solo que fica empoçado, como a alface. Se tem muita água no canteiro, ela pode ficar toda melada e a gente perde a produção. E também o solo não pode estar muito seco, porque as plantas necessitam de água para crescer bem. Beleza? Então, essa é uma outra questão. Lembrar sempre que quando a gente está falando de horta, a gente trabalha mais com essa camada superficial mesmo. Ela que tem que estar muito boa, tem que estar fofa para as raízes das nossas hortaliças se desenvolverem muito bem. E, por fim, uma coisa bastante importante e que às vezes a gente acha estranho, mas que a gente vai sempre bater nessa tecla, que é ter cobertura vegetal. O que significa isso? A gente está acostumado a ver aqueles canteiros só com terra e daí cada mudinha, mas a nossa sugestão, orientação, é sempre manter
os canteiros cobertos com cobertura vegetal morta, ou seja, a palha picada que a gente tiver, principalmente restos de folhas, folhas trituradas, secas, né? Todas essas secas são ótimas para a gente conseguir preservar o nosso solo. Uma camada de 5, 10, até 15 centímetros de cobertura vegetal sobre o nosso canteiro vai ajudar de várias formas. Então, imagina, né? Quando cair uma chuva ou a gente for regar, se tem esse cobertor por cima do nosso canteiro, a água não vai bater direto na terra e desfazer o canteiro ou levar os nutrientes embora. Ela vai bater primeiro nesse cobertorzinho e daí vai infiltrando aos poucos. Da mesma forma, quando a gente estiver num período de mais seca, o que vai acontecer? Aquela água que está depositada no nosso canteiro, com o sol ela vai tender a evaporar, certo? Quando a gente tem esse cobertor, essa cobertura vegetal por cima, ela vai impedir que isso aconteça. Então a gente vai precisar também regar menos. Fora que, ao longo do tempo, essa cobertura vegetal, esses restos vegetais vão se decompondo, liberando nutrientes no solo. Então, tudo isso aqui, esses princípios servem para que a gente tenha um solo vivo, que vai permitir que nossa horta também seja muito viva, muito bonita. Tá bom? Vocês já viram já canteiro assim, pessoal, com cobertura, ou ele está sempre pelado? Já viram? Acho que eu vi umas fotos do projeto lá do Novo Sertão. O pessoal estava ensinando assim. Você participou dessa atividade, Robervani? Dessa semana, da semana passada, não, porque foi no Baixão. Aí eu fico responsável por outra comunidade. Certo. E vocês falaram de cobertura vegetal ou dessa vez não? Sim, a gente sempre fala, porque como aqui é muito quente, ajuda a deixar mais úmido. Certo, e ajuda mesmo. Que bom que ajuda. Então vamos sempre lembrar disso como diretriz para a gente, nunca deixar a terra descoberta, tá bom? Sobre luz, a gente falou um pouco na aula passada, mas sempre é bom lembrar que a maioria das hortaliças vão precisar de 5 a 6 horas de luz solar direta e preferencialmente no período da manhã. Então a gente já falou disso na aula passada, mas só relembrando que esse horário da manhã é o melhor para as plantas, que não tem aquele sol muito forte da tarde, e elas precisam de luz para poder crescer. Então, na hora de fazerem o planejamento da horta, lembrem disso, de aproveitar essa luz. E o outro elemento bastante importante é a água. Então, lembrando que, independentemente da fonte de água que vocês tiverem, o melhor é que essa irrigação seja feita no começo da manhã ou final da tarde, porque é quando a temperatura vai estar menor, ou seja, essa água vai ficar mais tempo no canteiro antes de evaporar ou de infiltrar. É muito bom que vocês tenham pelo menos 2 fontes de água para irrigação. Então, se tem uma cisterna, tem um poço, e combinar essas diferentes fontes, porque se acaba de uma, a gente consegue buscar de outra, né? E evitar a perda de água. Então, a gente mostrou na aula passada aquele canteiro que é irrigado por baixo com plástico, a gente irriga ele colocando água no cano, e daí ele vai espalhando pelo canteiro por baixo. Então, isso ajuda muito, por exemplo, a perder a água. A gente pode usar um regador também, ou mangueira, para regar a nossa horta. Mas é sempre bom lembrar que ela é um recurso muito precioso. Então, se a gente consegue pensar em técnicas que vão diminuir o seu uso e mesmo assim manter a umidade no canteiro, melhor, né? Essa técnica aqui, por exemplo, que a gente tem um videozinho também que podemos ver depois, ela trabalha com irrigação por pote de barro. Ela é ótima, muito apropriada, muito barata para um contexto de mais seca, que ao invés da gente regar as nossas plantas, a gente utiliza potes de barro enterrados e coloca água dentro dele. Ao longo do tempo, essa água ela vai saindo pelos poros do próprio pote de barro e irrigando lentamente toda a área em volta dele. Essa é uma opção muito boa, muito barata
e que funciona, nossa, muito bem. Então, a gente não tem uma grande perda de água. Quando a gente tem aqueles sistemas de aspersão, que fica aquele monte de aspersor em cima, jogando água para todo lado, a gente pode perder muito. Uma outra opção também, que ela é um pouco mais custosa, porque tem que gastar mais com material, é essa por gotejamento, que você instala várias linhas, várias fitas, e em cada uma dessas mudinhas aqui, ó, tem um buraquinho que essa água vai caindo gota a gota. Então, ao invés da água se espalhar pelo canteiro todo, ela vai ficar concentrada naquelas mudinhas que a gente quer. A irrigação por gotejamento, ela tem um custo de implantação maior no início, mas depois a economia que a gente tem com água vale muito a pena. Então, uma outra opção, além daquele canteiro irrigado por baixo, além da cobertura vegetal, enfim. Os princípios são, vamos trabalhar com carinho a água para não desperdiçar, que ela é muito preciosa, certo? Muito bom. A gente falou também das ferramentas, né, na aula passada, das ferramentas que são essenciais, fizemos até uma votaçãozinha. E agora, o principal tema da aula de hoje é falar de o que e como plantar. Então, surgiu essa dúvida um pouquinho na aula passada de quais espécies são mais interessantes, mais apropriadas, né? E também como que a gente faz para plantar. Para essa aula, eu selecionei algumas das espécies mais comuns, mas é muito importante que vocês tenham algumas questões em mente antes de escolher quais espécies vão para a horta de vocês. O primeiro é lembrar quais são os objetivos da horta. Então, a gente vai falar de algumas espécies mais comuns aqui em hortas, mas tudo varia mesmo de acordo com o que vocês querem. Né? Como o Júlio e o Salviano falaram, eles querem focar mais em temperos ou plantas medicinais. Então, beleza, vocês vão buscar espécies com esse perfil. Na horta da Robervânia tem várias espécies plantadas, principalmente hortaliças. Então, ela vai buscar trabalhar com essas espécies. Estava conversando com a veneranda antes desse curso. Ela pretende focar mais em medicinais ou plantas aromáticas. Então, varia muito. As plantas que vocês vão colocar variam de acordo com os seus objetivos, tá bom? E, a partir daí, o próximo passo é buscar conhecer as espécies que são utilizadas por outras pessoas na região. Vocês vão ver que tem uma lista que eu trouxe, a gente encontra várias tabelas, tem muitos materiais lá no site do Projeto Semear também que a gente trouxe, mas nem sempre as espécies que aparecem nos manuais são apropriadas ao contexto de vocês. Então, né, vocês vão ver nas imagens que são dadas indicações de plantio de acordo com as regiões do país. Então, a região Nordeste é uma determinada época, a região Norte é outra, e assim vai. Mas a gente sabe que dentro de uma mesma região tem muitas variações, né? Então, o clima, por exemplo, da zona da Mata de Pernambuco é diferente do clima do interior do Piauí. Então, é muito importante vocês conhecerem as espécies que são mais utilizadas na região, porque elas são as mais apropriadas para aquele contexto. E lembrar que existem épocas diferentes para plantio de cada espécie. Então, tem algumas plantas que gostam mais da época de chuva, tem plantas que gostam mais da época de mais seca, e a gente aprende a fazer esse planejamento de acordo com a sazonalidade delas, tá bom? Tem uma outra coisa que é bastante importante também, que eu vou mostrar para vocês aqui numa outra imagem que está no meu computador e que está também lá no guia de vocês, nos materiais disponíveis pelo Semear, que é a utilização de espécies companheiras e antagônicas. Vocês devem estar vendo aqui minha imagem, né? Esse quadro aqui, apesar do nome meio estranho, que chama Guerra na Horta, ele traz algumas dicas muito interessantes. Porque uma forma de se fazer a horta é plantar um canteiro de uma coisa só, que é o mais comum. Outra forma é a gente integrar no mesmo canteiro, na mesma área, várias espécies diferentes, porque elas se ajudam.
Isso a gente chama de plantio de plantas companheiras. Então, por exemplo, se a gente decidir plantar alface, a gente pode verificar aqui com quais plantas ela se dá bem. Então, nessas ligações aqui, ó, na ligação onde fica verde com verde, significa que a planta se dá bem uma com a outra. Então, por exemplo, a alface, ela é uma planta companheira muito boa para beterraba, para cebolinha, para cenoura e para várias outras aqui. Essa planilha é muito legal e vale muito a pena a gente usar, porque ajuda nessa compreensão. Por outro lado, se a gente seguir aqui na nossa planilha, a alface é uma planta que não se dá muito bem com o girassol, uma planta que a gente fala que é antagônica. Então, plantas companheiras vão se ajudar, a gente consegue pensar no planejamento delas juntas, e plantas antagônicas não se ajudam, elas vão ou competir por recursos, ou por nutrientes, ou por espaço, né? Então, tem algumas espécies, por exemplo, olha só, a hortelã aqui embaixo, ó. A hortelã é uma planta que não se dá bem com quase ninguém, ó. Ela só vai se dar bem com a couve. Por quê? A couve, ela vai crescer para cima, né? Ela vai formar aquela haste. E a hortelã vai ocupar o espaço de baixo, no chão, porque ela é mais rasteira. Então, são conceitos que ajudam muito a gente na hora de plantar. Aproveitar ao máximo possível o canteiro que a gente tem. Certo? Vocês estão por aí, gente? Hoje vocês estão meio quietinhos. Estão meio desanimados. Certinho, top demais. Beleza. Então, esse material está lá no site do Projeto Semear. Então, vou pedir para vocês sempre darem uma olhada nessa questão de plantas que se ajudam e plantas que se atrapalham. Certo? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Cadê? E o outro princípio, para a gente saber o que plantar, é a diversidade. Então, é isso, né? A gente tentar, na área que a gente tem disponível, ter a maior quantidade possível de espécies diferentes, de plantas diferentes. Porque daí, se a gente, por exemplo, tem um probleminha, vem algum inseto, algum fungo numa das plantas, numa das espécies, a gente tem muitas opções. Então, se a gente depende só de uma planta, só de uma espécie, o nosso risco é muito alto. Já imaginou a gente tem alguma situação extrema, perde a produção e não tem nada do que comer, nada do que plantar? Então, a gente trabalhar com várias espécies consorciadas, né? O pessoal havia perguntado também se pode utilizar árvores no meio da horta, pode utilizar mandioca, por exemplo. Tudo isso é possível, desde que a gente planeje bem. Então, diversidade é uma chave para os nossos plantios. E daí, a seguir, gente, eu selecionei algumas das espécies que são mais cultivadas no Brasil e também trazendo algumas dicas de como plantar e integrar na horta. Então, como eu falei antes, vou pedir para vocês irem me falando se essas plantas são cultivadas aí na região de vocês, se são escolhas boas ou se vocês teriam outras sugestões, tá bom? Para a gente entender um pouco. Esse material aqui eu acabei de enviar no grupo, é um catálogo muito bom, produzido pela Embrapa em 2010, que se chama Catálogo Brasileiro de Hortaliças. Nesse material são elencadas as 50 espécies mais comercializadas no país todo. E daí em cada página se fala de uma espécie diferente, trazendo recomendações para o plantio e daí algumas outras informações sobre características da espécie, algumas especificidades. Então, por exemplo, a abóbora, que é a primeira que aparece, existem vários tipos de abóbora. Eu não sei qual tipo de abóbora é mais comum por aí, dessas imagens aqui, ó. Parece com alguma dessas, as abóboras que você consegue plantar por aí? Essa daqui, ó, eu conheço como cabotiá, aqui em São Paulo. Essa daqui eu conheço como abóbora paulista. Essa daqui eu não conheço o nome. Mas existem muitos tipos diferentes de abóbora, né? Então, como exemplo, olha, é recomendado o plantio dessa espécie no Nordeste de março a outubro. Mas isso vai variar muito de região para região. Então, fiquem atentos
ao que acontece na região de vocês. Alguém de vocês conhece alguém ou já tem experiência com plantio de abóbora? Não? Aqui eles plantam esse que o senhor acabou de falar aí. Como é o nome? Caboti? Cabotiá? Esse negócio aí. Essa aqui, né? Mais redondinha, né? E essa verdinha escura de baixo também, em algumas partes aqui, a gente costuma chamar alguns povoados, eles plantam dessa daí também. Ah, que é a legal. mais escurinha sozinha. Aqui é bastante, e é verdade. Nessa região nossa aqui, a abóbora ela é bem consumida. Boa. A abóbora é uma opção boa porque o manejo dela, o cuidado com ela é bem simples. Ela é uma planta que precisa de pouco trato, assim. Você planta a semente direto no canteiro, então não precisa ter sementeira, nada disso, né? E ela vai se espalhando. Esse é o maior cuidado que a gente tem com a abóbora. Então, se você tem uma área de canteiro que não é muito grande, é bom se planejar para ver se você vai querer abóbora ou outras coisas, porque ela vai se esparramando, né? Ela vai indo, vai indo, vai indo. Então, essa é uma questão a ser considerada. Mas, se você tiver uma área relativamente grande, dá para plantar e ela é ótima combinada com milho, com feijão e até com mandioca ela funciona bem. Plantar elas na mesma área, né? Então, vamos imaginar, o milho ele vai crescer para cima, né? Vai formar aquela haste. Enquanto isso, a abóbora ela vai se espalhando pelo chão, que está desocupado. E o feijão, ele tende a trepar, ele vai subindo no milho, vai usando a abóbora de suporte também para produzir. Mesma coisa com a mandioca ao invés do milho. Então, nessa roça simples, a gente consegue ter várias espécies juntas, que não vão se atrapalhar. Elas vão acabar se ajudando, e você vai ter uma produção diversificada na mesma área, né? É importante a gente estar atento aqui ao tempo de colheita. Então, a abóbora, depois que eu plantei, ela vai permitir a colheita daqui a 90, 120 dias. Então, tem esse planejamento que a gente precisa fazer. O milho vai demorar um pouquinho mais, o feijão é mais rápido, mas a gente consegue ter várias coisas nesse mesmo canteiro. Bom, eu acho a abóbora uma planta muito especial. Ela é super produtiva, dá pouco trabalho e ocupa bastante área. Lembra aquele problema do solo estar descoberto? Se a gente às vezes não tem palha seca, cobertura vegetal, a abóbora ajuda nisso também, porque ela vai cobrir toda a área. Tá bom? Além da abóbora, tem uma outra que é parecida, que é a abobrinha. Aqui a gente chama de abobrinha italiana, uma abobrinha que é mais macia, né? Tem a italiana e tem outra que não é italiana também, essa daqui de baixo da imagem. Elas são muito parecidas, então tem algumas espécies que se espalham, mas essa particularmente aqui, ó, a abobrinha italiana, ela forma uma pequena moitinha, baixinha. Ela não vai se espalhar. Vai formar uma única moita e delas ali vai sair várias abóboras. O legal dessa planta aqui é que ela também é bem rústica, precisa de pouco cuidado e ela cresce muito rápido. Então, dentro de 45 a 60 dias, ela já está pronta para colheita. Então, imagina que beleza, né? Pegar a semente, colocar no chão, daqui a nem 2 meses a gente já vai ter abóbora para colher. Então, enquanto aquela anterior, a abóbora demora mais, demora de 90 a 120 dias, essa daqui é rapidinho, de 45 a 60 ela já está pronta para colher. E também aqui a recomendação para plantio no Nordeste é de março a outubro. Então, entre esses meses, é uma época boa para plantar. Novamente, lembrem-se, vale analisar se na região que vocês estão, essa regra vale, perguntando para outras pessoas, vendo experiências. Porque, se eu não estou enganado, no Piauí, né, agora está começando uma época de verão, né, de mais calor, não é isso? Já foi época de chuvas, né? Inclusive choveu menos, né, do que deveria ter chovido. Então vale analisar se essas sugestões, se essas orientações aqui estão valendo para a região de vocês. Beleza?
Outra espécie bastante famosa, que quando a gente pensa em horta já imagina ela, é a alface. E a alface tem muitos tipos, tá, gente? A gente chama de alface várias plantas diferentes. Tem alfaces que são variedades de verão, que podem ser plantadas o ano inteiro, que elas são mais resistentes ao calor. Tem outras que são mais de inverno, que elas não toleram tanto água, tanta umidade. Enfim, mas em geral as alfaces são plantas interessantes porque elas também são relativamente rápidas, né? De 50 a 80 dias, já, dependendo da variedade, você já pode colher. Só que ela tem um diferencial. As abóboras a gente consegue plantar direto no canteiro. A alface, se a gente jogar a semente direto no canteiro, a chance dela vingar é muito baixa. Então, o que se faz antes? Se coloca as sementinhas das alfaces numa sementeira, um lugarzinho separado só para elas, mais protegido do sol, com bastante irrigação. E daí, quando as mudinhas já estão com umas 3 ou 4 folhas verdadeiras, mais ou menos com uns 10 centímetros, aí a gente transfere para o nosso canteiro definitivo, certo? Ou você pode comprar a muda direto, pegar de alguém. Mas é uma planta que não vale a pena a gente jogar a semente direta no canteiro, tá bom? Aqui na região que eu moro, a época mais difícil de produzir alface é nos meses de maior chuva, de novembro até fevereiro, porque chove muito e o solo fica super encharcado. E daí ela começa a ficar melada, que a gente fala, uma folha gruda na outra, ela não se desenvolve. A melhor época para esse tipo de hortaliça aqui na região que eu moro tá agora, a partir de fevereiro até os meses de outono e inverno. Aqui em casa está crescendo alface muito bem agora, tá bom? Então, é uma planta que precisa de muita luz, muito sol. Aqui tem sol pleno, pelo menos de manhã, para ela crescer bem. A alface dá por aí, gente? Dá? Aqui dá sim. Boa, Tem um pessoal que planta aqui, inclusive a gente compra. boa. Fala, Júlio. A gente tá com 80 pés de alface aqui em casa. A gente botou na semente. Daí Mas transferiu com a já, então deixando transferir um pouco. Mas tá plantado já? Já, mas não é onde eu vou fazer a horta, porque aqui meu pai mora comigo, meu pai gosta muito disso, né? Então a gente tá fazendo aqui em casa. Há algum tempo, já antes de começar o... Bom demais. O que mais que ele planta além de alface? Ele plantou alface, coentro, salsinha, cenoura, abóbora, melancia, beterraba. Tanto que tem alguma coisa que tu fala, ele fica assim, isso eu já sabia. Mas é verdade, mas é isso mesmo. Você tem aí o orientador perfeito, Julio. Você já tem o plantio. Ótimo demais, muito bom. Ei, professor. Bom demais, perfeito. Depois você manda umas fotos, quero ver como tá essa horta aí. Pode deixar. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu estava assistindo uma reportagem, acho que foi sábado, né? Nessa reportagem, ele estava falando, se eu não estou equivocado, sobre as ervas, esqueci o nome delas agora. Eu vou tentar explicar para lembrar. São aquelas ervas que têm um cheiro um pouco mais forte, né? Isso, aromático. Certo. Daí, nessa reportagem, estava falando que essas ervas elas servem para proteger a nossa horta de insetos e tudo, né? E aí, como eu estou assistindo esse curso seu aqui, né? Eu queria saber se tu indicaria ela, no nosso caso também aqui, que é nosso caso aqui é temperos, né? Para nos ajudar na questão de proteção, né? Perfeito, com certeza. A maioria dos temperos que vocês falaram para a gente na outra aula são ervas aromáticas, né? São aquelas plantas que olha, alecrim, manjericão, lavanda, hortelã, cidreira, capim-santo. Todas essas plantas, elas têm um cheiro muito forte. Muitas vezes, esse cheiro que elas têm é de um mecanismo de defesa também. Então, elas dificilmente são atacadas. Assim, é muito mais fácil as formigas cortadeiras irem cortar alface do que capim-santo. Não sei se vocês já perceberam isso. É um mecanismo de defesa. Então, uma recomendação legal
é ou você intercalar essas aromáticas no meio da sua horta para proteger as outras plantas, ou então colocar na borda. Você põe em volta da horta essas plantas que protegem. Só vai ajudar, não vai trazer problema nenhum, não. Então, eu gosto bastante do canteiro quando ele é protegido com capim santo. Eu acho que fica bem bonito. Então, você vai ter ali a planta aromática, que você pode usar para chá, para fazer remédio, para fazer sabonete, também como é o caso da venerana que estou conversando. E dentro você tem suas hortaliças protegidas. Ou então, a cada, sei lá, 1 metro, você coloca um pezinho de uma aromática. Aí continua a horta. E daí você vai ter maior proteção para ela. Tá certo. Obrigado, Massa. professor. Onde André, que você viu isso aí? eu vi numa reportagem de manhã aqui no Piauí. Eu não estou lembrando o nome da reportagem, não. É porque a gente está assistindo tudo que é ligado à plantação, eu estou tentando ver, sabe? Muito bom. Não, é um ótimo método para a gente conseguir trabalhar com horta sem usar veneno, né? Herbicida, inseticida, essas coisas todas. Então, elas ajudam a gente a proteger o nosso canteiro, tá bom? Sim. Pode usar sem medo. Tem outra coisa para perguntar. Pode Você falar. está vendo aqui o meu plantador aqui? Ah, bom dia. Yeah. André, até foi meu pai que pediu para te perguntar. Ele Por pegou a favor. beterraba, é a única coisa que a gente está com dificuldade. Ele plantou ela na sementeira, mas ela está com muita dificuldade para crescer. Tem algum motivo especial, tu acha? Olha, a primeira coisa que eu precisaria ver é se a beterraba é uma planta que cresce bem na região de vocês aí. Vocês já conhecem outras pessoas que plantam beterraba aí? Algumas, mas não muito. A beterraba, ela é uma planta que ela não é muito de calor. Então, ela tem mais dificuldade mesmo para crescer nesse ambiente. Então, o plantio é certo mesmo. Na verdade, a melhor sugestão para ela é começar a plantar a partir de agora, a partir de abril, maio, aí nessa região. Então, pode ser que por isso que ela não desenvolveu muito bem. Mas ela é uma planta de temperatura mais fria, ela não é muito de calor, né? Ela é uma planta que era muito cultivada na Europa. Então, pode ser que tenha um pouco de dificuldade por isso, entendeu? Mas o caminho é esse mesmo, é plantar na sementeira, né? E depois transplantar. Talvez esperar a melhor época para plantar ela. A partir de agora é uma época melhor. Tá bom? Obrigado, André. Que ela não tolera muito calor, não. Planta difícil. Ela não nasceu nada. Aí é muito quente, não é? É quente. Então. A cenoura também é uma planta que é mais difícil aí. Não sei se vocês estão conseguindo produzir cenoura. Mas é uma planta um pouquinho mais... Saiu muito bem. Que bom. Mas já foi? Não, a gente plantou agora, mês passado. Plantou agora? Tá bom. Depois vocês me contam como que foi. Vou te mandar uma foto depois. Beleza, mas é isso. Às vezes a espécie que a gente escolhe, ela não é muito adaptada para a região. A beterraba eu já sabia que ela é de clima um pouquinho mais frio. Então fica atento nesses próximos meses, que é a época recomendada para plantio, para ver se dá uma diferença dela agora. Tá bom? Obrigado. É isso, vamos perguntando. Se eu souber, eu vou ajudando. Se eu não souber, daí eu procuro depois. Tem outra planta que é bastante interessante, não sei se vocês têm aí, é o almeirão. O almeirão é uma folhosa. Também tem pessoal que conhece. Deixa eu ver, almeirão, como que o pessoal conhece também? Não. Almeirão tem vários tipos, né? Tem um que é roxo, tem um que é mais amargo, outro que é menos amargo. Mas é uma planta folhosa, só que ela é mais amarga mesmo. E ela é mais resistente. Então, a alface ela é um pouquinho mais chata de plantar. E a almeirão eu acho ela mais tranquila. Cresce bem, cresce rápido. Planta mais rústica. No seu canteiro, vale a pena ter. E você pode intercalar com outras hortaliças. Então, ao invés de ter o canteiro só de alface, você pode ir intercalando com rúcula, com almeirão, com outras folhas, que vão trazer mais diversidade, né? E podem deixar o canteiro mais resistente. Você vê que é curtinho também o ciclo, ó. 2 meses
depois do plantio, ela já está boa para colher. Tá? Então, vocês conhecem almeirão por aí? Conhece? Eu não. Não? Eu vim conhecer depois que o João esteve aqui, porque ele trouxe. Boa, e funcionou aí, Robervani? A minha tia, ela plantou, né? Tá com as mudinhas de almeirão. Boa. Bom demais, é uma planta ótima. Fala, Salviano. Eu conheci lá no sul, né? Que eu morei em Curitiba 7 anos, né? Então, aí eles têm muita plantação, né? De almeirão. Acho que é um lugar mais frio, não sei se seja por isso, né? Lá é mais fácil de achar. Uhum. Ela é uma planta que aguenta até o calor, viu? Ela vai melhor em região amena, né? Mas ela também aguenta nessa região também. Plantio a partir de fevereiro já está valendo. Uma planta mais forte, assim, mais vigorosa. Acho que vale a pena. Parecida com a chicória também. São plantas que são folhosas, mas mais resistentes. Boa. Tem outra aqui que eu acho que aí deve ser bastante conhecida também, que é a batata doce, né? Tem muito tipo de batata doce roxa, amarela, branca. Aqui onde eu moro é mais comum essa daqui, ó, que ela é branca por dentro. Mas várias espécies são possíveis. E o legal é que ela pode ser plantada o ano inteiro. É muito rústica também, a gente não precisa de quase nenhum cuidado para ela. E ela produz depois de uns 4, 5 meses. O João contou para mim também que até rolou uma atividade lá na escola com as folhas da batata doce. Então, além da batata, a gente pode aproveitar as folhas para cozinhar também. Não sei se vocês já comeram já. Alguém já provou? Não? Eu provei. E você gostou, Robervani? Assim, eu não gostei muito, não. Vocês fizeram lá na oficina, né? Pois é, o João me falou que é o refogado preferido dele. Mas isso varia muito, né? Mas é possível. Então, se vocês quiserem, se interessarem depois, eu posso passar para vocês de como preparar. Tem que ter alguns cuidadinhos. Mas às vezes é uma parte da planta que a gente nem se importa. E então, dá para preparar também folha de batata doce, mesmo que a Robervani não tenha gostado muito, né? Então, funciona. É uma planta super rústica. Da mesma forma, ela pode ser integrada com milho, pode ser integrada lá com abóbora. Então, vai precisar de mais espaço, mas é uma planta mais rústica. Isso é importante. Tem algumas espécies que não tem muita cara de horta, né? Fala, nossa, batata doce na horta, meio estranho. Mas é bom que, dependendo do tempo que você tem disponível, da área que você tem, você pode intercalar essas espécies. Então, a batata doce, a abóbora, o feijão, são espécies de muito pouco cuidado. Então, a gente coloca elas no canteiro, tem um cuidado inicial e depois deixa elas lá. Então, melhor ter uma planta dessa ocupando o solo do que ele estar ali parado, sem produzir, só perdendo nutriente. Então, se tiver disponível, a gente pode ocupar, certo? Tem outra que é a berinjela, né? Uma planta que no Nordeste em geral pode ser plantada no ano inteiro. Aqui eu acho super difícil de plantar a berinjela, mas funciona também. Ela aqui no Sudeste ela é mais lá para o fim do ano, depois de agosto, mas as recomendações do Nordeste é plantar o ano inteiro. Ela gosta de clima quente, ela forma um pequeno arbustinho e gosta bastante de sol. O legal da berinjela e de outras plantas que a gente vai ver, como o jiló, é que ela forma esse pequeno arbustinho. Então, você pode trabalhar com essa questão de sol e sombra. Então, dependendo de onde você planta lá na horta, ela vai sombrear uma parte e proteger uma planta que não é tão resistente ao sol assim. Tem berinjela por aí? Tem na horta do seu pai também, Júlio? Aqui eu só encontro no verdurão, hein? Lá no verdurão? É. Mas dá para plantar sim, é uma planta super resistente. Você olha para a cara dela e fala, essa planta é resistente, ela aguenta. Então dá para plantar também.
Cebolinha é uma planta que não é tanto de calor, não sei se ela vai bem aí, se aí é melhor a salsinha, o coentro, né? Mas ela é um ótimo tempero e também ela é aromática, viu, Salviano e Júlia, se tinham perguntado. Então ela ajuda a espantar inseto da horta. É bom intercalar ela entre as alfaces, entre as folhas, que ela vai crescer pequenininha, né? Você pode ir cortando as folhas e ela protege a horta. Então, a partir de março a julho aí no Nordeste é boa para plantar também. Vocês estão vendo que a melhor época de plantio da maioria das espécies é a partir de março, abril, né? Que já choveu, então o solo está um pouco mais úmido, né? Então tem tempo para se desenvolver. Agora, essa daqui, para mim, é uma das plantas mais, para quem está começando assim com plantio, é uma das mais gostosas, porque ela é fácil de cuidar, o chuchu, e ela aproveita a cerca, aproveita o telhado que a gente tem. Tem aí chuchu também, não tem bastante? Bastante. Aqui em casa agora está vindo 10 chuchu, que eu plantei ano passado e está vindo agora, né? Então demorou um tempinho maior porque aqui pega menos sol, mas estou com uns 10 ali no fundo crescendo. Então o chuchu é uma ótima opção para esses espaços que ficam vazios, né? Para cerca, para cobertura. Ela produz muito, quando eu coloco bastante biomassa, é que ela cresce muito. Então você pode ir cortando as pontas, que dá para comer também, pode usar as folhas para colocar na compostagem, para cobrir o canteiro, dá muito fruto, né? E ela é ótima para criar sombra também. Então aproveitar essa característica da planta de crescer bastante para deixar nossa horta com outros ambientes. De 3, 4 a 5 meses você consegue ter a produção de chuchu já. Eu acho maravilhoso, vale muito a pena. André, Fala, Júlio. para mim plantar o chuchu, só se eu comprar semente ou qualquer uma partezinha do meio dele eu consigo? Você pode pegar o chuchu inteiro e plantar. Eu aprendi várias formas de plantar chuchu. Se alguém souber também, pode falar. Eu geralmente pego o chuchu inteiro e um avô meu me ensinou que era sempre bom plantar dois juntos. Você colocava os dois assim, um do ladinho do outro. Não pode enterrar ele todo. Enterrava só metade. Com a bundinha, a parte de onde geralmente sai o broto voltada para cima. E a partir daí ele ia embora. Então é assim que eu planto. Mas existem outras formas também. Não sei se vocês plantam de forma diferente. Mas foi assim que eu aprendi. Legal. Tá? Não precisa de semente, não. A partir do próprio fruto. É pegar, às vezes, os daqui de casa mesmo, é da feira. Peguei na feira, né? Peguei lá, acabei esquecendo ele e ele começou a brotar. Daí já plantei e já encheu o quintal inteiro. Tá bom? Não precisa, muito fácil. Bom, essa daqui eu sei que é uma das favoritas, né? De vocês, que já falou que tem na horta aí também do pai do Júlio, que é o coentro. Então, uma planta... Tem vários tipos também, né? Eu conheço outras formas de coentro. Não sei se o de vocês é desse jeitão aqui. Lá no Pará era um pouquinho diferente, era uma folha lisa. Mas é isso, é uma planta que dá o ano inteiro. Ela é de clima quente. A gente pode intercalar ela na horta também com outras espécies que ela vai proteger. E tem ciclo muito rápido, 50 a 60 dias o coentro já tá bom. Beleza, eu vou passando aqui, talvez algumas eu vá mais rápido, porque senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Mas acho que são espécies que vale a pena vocês irem tentando, buscar se tem na região. Essa é a couve, né? A couve, uma planta super resistente também, às vezes ela não é muito tolerante ao calor, mas vale a pena nessa época do ano tentar o plantio. E ela cresce com uma haste também, assim como o milho. A couve é legal que você não precisa colher ela inteira, né? Você pode ir pegando as folhinhas e, a partir dessa própria planta, tirar novas mudinhas para plantar. Então, é muito fácil de fazer mudas. Tem couve por aí, gente? Tem? Boa. Robervânia, David, tem aí também? Na horta de vocês? Ou na região? Aqui eles têm alguns que plantam, mas a maioria é alface. Alface mesmo. Certo. Aí não tem, Robervânia? Aqui eu tenho alguns pés. Boa. Então,
acho que o caminho é sempre esse, tem um pezinho de cada. A couve, ela é bem diferente da alface, né? Ela vai crescer num outro lugar, dá até para colocar no mesmo canteiro, porque ela vai crescer diferente, vai crescer para cima. A alface vai estar ali embaixo. Então, a gente pode intercalar. Vai demorar mais para produzir, você não vai precisar arrancar o pé inteiro. Eu já vi umas couves gigantes, de mais de 1 metro, 2 metros de altura, porque você vai tirando a folha, vai crescendo. Então, pode aproveitar isso também da planta. Tem outra que essa eu coloquei, mas eu fiquei em dúvida se ela crescia na região. Mas, enfim, como nesse manual dá a recomendação de que de março a agosto é possível plantar, achei legal trazer, que é o espinafre. Espinafre é uma planta também que aqui ela cresce muito rápido, ela espalha também pelo canteiro e você não colhe ela de uma vez, você vai cortando os talinhos e de cada talinho é uma muda nova que você pode plantar. Então ela é riquíssima em ferro, ela faz muito bem para o nosso organismo e ela cresce também sem muito cuidado. Tá? Então tem várias variedades, tem um espinafre que tem folha mais larga, esse daqui ele tem folhinha mais curta, mais carnuda, assim. E é uma planta ótima também para quando você tem espaço, para ela espalhar e ir embora. Coloquei aqui a vagem, que pode ser plantada o ano inteiro. Na verdade, vagem é um feijão, né? A gente colhe ela mais verde, vira a vagem, ou pode deixar mais e também ter o feijão. Então, o feijão, em geral, é muito fácil de ser plantado, planta direto no canteiro. O ano inteiro a gente pode fazer aquela associação com milho, com abóbora, com mandioca. Então, é uma planta que, se você tem um espacinho, vale muito a pena ter, né? Produz muito fácil e tem muito tipo diferente de feijão. Outra planta que é bastante apropriada e está na época também de plantar é o jiló. Assim como a berinjela, o jiló tem características muito parecidas, até a cara, no mesmo jeitão. O jiló, a berinjela são plantas muito parecidas, bastante resistentes, que gostam de sol e formam pequenos arbustos. Então, de novo, ó, vamos intercalando na horta que a gente consegue aproveitar bem o espaço. Olha lá, chegou o pai do Júlio. Agora eu não vou falar nenhuma besteira aqui, hein? Se eu falar alguma besteira, você tem que falar. Isso aí não funciona, não. Maxixe, tem maxixe por aí, gente? E se Já viram essa tem? planta? Planta super apropriada para a região, produz bastante, cresce rápido, espalha também. Ela é boa porque é bastante usada, porque, diferentemente da maioria das hortaliças, ela gosta de um solo mais arenoso, então não precisa de muito cuidado no solo para plantar ela. Ela vai embora, ela está adaptada a esse clima. Então, aqui, por exemplo, na região, não é uma planta comum, aqui no Sudeste. A gente não vê muito maxixe por aqui, não. Mas eu sei que no Nordeste ela é muito forte, muito utilizada e vale muito a pena ter. Seja para espalhar pelo canteiro ou numa área que você não usa muito. Então, precisa de muito pouco cuidado e é uma outra fonte de alimento para a gente. Maxixe. A outra é o milho, também que não é uma planta que tem muito cara de horta, né? Mas pode ser integrada, pode ser numa roça mais separada, junto com a abóbora, com feijão, ou pode ser também integrada numa horta. Lembrando que como ele vai crescer para cima, você ainda tem toda aquela área de baixo para usar. Ela pode fazer sombra de um lado para proteger, pode ser intercalada na horta. Ela gosta bastante de sol, mas agora já não está mais na época de plantar, pelo que eu sei daí, né? O milho já foi a época de plantio e agora não é mais o momento. A não ser que tenha uma variedade aí da região que funcione, né? Então, em geral, se planta mais para o fim do ano. O milho, porque ele precisa de bastante água, né? Então, pegar a época das chuvas. Então, agora não é o melhor momento de plantar milho, até onde eu sei, mas posso estar enganado sobre a região de vocês aí. Tá bom? Milho também tem muitas variedades. Aqui em casa a gente está com milho roxo agora, milho bonito. Não sei se vocês têm por aí também, mas o bom é buscar essas espécies, essas variedades, que são bastante adaptadas aí à região. Outra planta que também dá o ano inteiro no Nordeste, que é o pepino. Não sei se vocês são fãs de pepino. É uma planta que divide opiniões, tem gente que curte, tem gente que não gosta muito, mas é uma planta que vai aproveitar, ela é trepadeira, né? Ela vai subir, a não ser que tenha outras variedades que vão espalhar pelo chão. Mas assim como o chuchu, ela pode aproveitar
esse gradiente, as cercas que a gente tem. Tem pepino por aí, gente? Dá bem? É o ano Aqui não inteiro mesmo? tem de plantação aqui. Aqui o que eu vejo sempre é vender nos verdurão, né? Mas aqui não tem plantação. E eu gosto, eu acho top pepino. Dá para colocar na sua horta, hein, David? Em nome de Jesus, rapaz, já tô pensando aqui, meu Deus, vou comer bem, pô. Você queria falar, Júlia? Que não abriu o microfone aqui, não. Era para deixar mudo? Não, e era para falar que pepino aqui, aqui em Teresina, pelo menos, dá muito bem, muito fácil. Tipo, que nem Muito bom. mato, assim, sabe? É uma planta que adora sol. Você pode, assim como o chuchu, né? Muito fácil, machixe. A bucha também, eu não coloquei a bucha porque ela não estava nesse material, mas não sei se vocês têm bucha aí também. É uma planta que tem características muito parecidas, aquela que a gente usa para banho e tudo. Vocês já viram bucha? E também dá para comer. Esse eu não sabia, descobri faz pouco tempo. Se você não quando ela está seca, se você colhe ela quando ela está verde ainda, ela é igualzinho pepino. Igualzinho pepino. Só que a gente geralmente deixa crescer mais para usar a bucha, né? Aí você pode plantar o pepino para comer e a bucha para lavar a louça depois. E outra planta que é o ano todo é pimenta, né? Que a pimenta a gente usa mais como tempero, né? Não sei se vocês são fã de pimenta. Eu gosto bastante, mas não é uma... A gente não vai fazer um prato só de pimenta, né? É mais para temperar. Dá pimenta por aí, gente? Dá? Aqui dá. Pessoal, quase todo mundo tem um pezinho, dois. Alguns nos interiores mesmo, o pessoal sempre, quando eles têm alguma horta, eles sempre também colocam um pezinho de pimenta. Bom demais. Aí também, Júlio? Tem sim, a gente plantou 2 tipos aqui. Aí eu até ia te perguntar, Demais. todo tipo de pimenta dá bem no calor ou tem algum tipo que não se adapta bem? Olha, tem muito tipo de espécie. A maioria delas é de calor, sim. Mas é sempre bom ver o que tem na região. Essa é a questão, né? Porque a pimenta é produzida no mundo inteiro, mas é uma planta tropical. É uma planta tropical, uma planta de calor. Em geral, é de calor. Nossa, tem muito tipo, né? Muito tipo diferente. Tem biquinho, malagueta, de bode, ixi. Então, o lance é... Qual? A malagueta e a doce. Nossa, é ardida, hein? Não, aquela doce não é ardida, dá para fazer salada. É verdade. Eu gosto da biquinho. Vocês já viram a biquinho? É a mesma? Será? Essa doce que vocês estão falando? Como é que ela é? Ela é compridinha assim, bem gordinha assim. Ah, bom. Mas ela é doce, dá para fazer salada, ela não é forte. Bom demais. Então, perfeito. O lance é buscar espécie diferente mesmo. É uma planta que cresce muito bem. Ela também forma um arbustinho, né? Pequenininho. Então dá para intercalar bem na nossa. Olha, tá grande? Dá uns pega, deu assim, mas deu assim, ó. Eu plantei lá no sul, sabe? Eu colhi muita lá. Ah, bom demais. De calor também lá, eu acho que ela vai dar bem. Ela dá bem, ela gosta de calor. Muito bom. Perfeito. Então, tem mais ainda aqui algumas. O quiabo, não sei se dá quiabo bastante aí também, mas é outra planta de crescimento rápido, vertical, que gosta de sol, ela é de calor e também ela forma uma haste, né? Vai soltando os frutos ali dessa haste que você pode plantar quiabo integrado com outra planta rasteira. Então, muito boa. Eu não sou muito fã de quiabo, não, mas o pessoal gosta bastante, geralmente. Essa daqui é uma planta que eu coloquei, mas sugerindo para vocês fazerem o teste, porque apesar da recomendação dizer que ela pode ser plantada aí de março a julho, eu acho que ela é uma planta de clima um pouquinho mais ameno. Então vale testar, que é o rabanete. Não sei se vocês conhecem aí também. Mas a bom é que ela é muito rápido. O rabanete, você se colhe de 30, 35 dias, já dá para colher, é uma raiz. Então, às vezes, é uma opção para intercalar também em hortaliça. Enquanto está crescendo o pé de alface, que leva de 50 a 80 dias, você pode ter o rabanete ali crescendo embaixo, igual se faz com a cenoura, né? Então, se cenoura dá por aí, provavelmente o rabanete vai dar também, né?
só que ele vai ser mais rápido do que a cenoura. Quer falar, Robervani? Sim, é aqui o rabanete deu. Aí, E eu creio que não foi plantado no período de março a julho. Acho que foi plantado depois de julho. E deu. e foi muito bom. Por isso que eu falei, ó, vamos analisar essas variações. Então, numa certa região, pode ser que funcione também. Então, esse é o caminho. Os manuais, eles dão direções para a gente, assim, né? Mas como fala de uma região muito ampla, a gente tem que procurar as respostas em cada lugar mesmo. Aí, bom que você já tem essa experiência. Que bom que deu certo. Rabanete é uma planta muito rápida, né, de produzir. Muito legal. Bom demais. E por fim, se eu não estou enganado, deixa eu ver se tem mais algum. Não, tem mais ainda. Tem a rúcula, que é uma outra folha de ciclo rápido. Essa Também... é top. Essa Esse é eu top? gosto demais da conta, mas aqui pouca gente planta. Tanto que Então. eu tive saindo de férias agora, fui para São Paulo. Eu acho que se não comi 4 vezes na semana rúcula, nos 20 e poucos dias que eu fiquei, para matar a vontade, porque lá em São Paulo bastante gente planta e é fácil encontrar. Então é bom saber, se funcionar aqui é uma coisa que eu quero. Ô, Glória! Aqui eu tenho 2 canteiros de rúcula. Olha só, que Ela, Robervânia, beleza. Betânia, é? Sim, Glória a Deus, que bom. Então nós aqui pertinho talvez dê certo. Ô, bem. Muito bom. Rúcula é uma delícia. Você pode plantar em sementeira, mas também ela dá certo plantando direto no canteiro. É diferente da alface. Então ela é mais fácil de cuidar, eu acho, do que a alface. E que bom que dá por aí. Aí já dá para vocês trocarem experiências e ter rúcula aí também, David. Muito bom. Top, top. Boa. Tem outra que a taioba é uma planta que não é muito comum, né? Você falar que tem em horta, que é essa que se come a folha. A taioba, e tem o inhame que você come a raiz também, né? Então, são plantas que precisam de bastante água, que dá para plantar no inteiro, mas na época da seca ela vai sofrer mais. Mas, enfim, é uma opção se você tiver uma área com mais água disponível para aproveitar. Ela também é bastante resistente, gosta de sol, mas também aguenta sombra. Vale a pena, mas é mais difícil mesmo de produzir. E o tomate, não sei se tomate dá bastante aí, no manual diz que a gente pode plantar tomate o ano inteiro, mas é uma planta mais melindrosa, assim, o tomate. É uma planta um pouquinho mais difícil de cuidar, pelo menos por aqui, porque aqui a gente não tem tanto sol. Então, o tomate é uma planta que não gosta de água direto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para as folhas não ficarem encharcadas e para o solo também não estar encharcado. E ela vai precisar de uma guia, né? Geralmente a gente coloca um fio, um arame para ele crescer em cima. Dá tomate por aí, gente? Dá? dá sim. Bom demais. Vocês sabem que o tomate ficou bastante famoso, né? Na Itália, por causa do molho de tomate, com macarrão, mas o tomate é uma planta aqui da América, né? Da América Central. Então, ela é super adaptada ao nosso clima, funciona super bem. Então, que bom que produz bem. Aqui, dependendo da época, não vai muito bem, não. Apesar de estar escrito aqui que é ano todo, tem época do ano que não vai para frente tomate, não. Mas para mim aqui funciona mais na época de frio, que é mais seco. É bom demais. Essas espécies aí, gente, foi só para mostrar para vocês que tem muitas opções, muitas opções. O lance é buscar bem a informação. Então, quando pegar um manual desses, olhar melhor a época para plantar, se é plantio em sementeira, se é plantio direto, ver se a espécie é utilizada na região de vocês e buscar as informações antes de jogar a semente na terra. Então, às vezes, você compra a semente e vai vir essas informações assim atrás da embalagem, indicando certinho se é plantio sementeira, se é plantio direto, qual a profundidade. Mas o lance mesmo é conhecer aquilo que tem na região. Em geral, se você vai fazer plantio em semente, gente, o buraquinho, né, o bercinho que a gente coloca, ela vai ter uma profundidade de mais ou menos 2 vezes o tamanho da semente. Então, você pega uma semente de quiabo, por exemplo, tem esse tamanho aqui, você
você vai fazer um buraquinho 2 vezes ela e colocar a semente lá. Então, não tem muito segredo. Varia um pouco, mas é geralmente essa a regra. Depois que a gente está no dia a dia plantando, a gente nem percebe, meio que é automático, né? Você vai plantar milho, então é quase automático. Faz buraquinho, joga o milho e vai assim. O que é importante para vocês na hora de plantar, de fazer a horta de vocês, é observar o distanciamento. Então, lembrar que na hora a semente é muito pequenininha, mas depois essa planta vai crescer. Então, sempre imaginar o tamanho que a planta vai ficar quando adulta, para você colocar a próxima semente e que elas não compitam por espaço, certo? E vocês vão ver que algumas espécies precisam de sementeira. Beterraba, que o pai do Júlio está fazendo, na sementeira primeiro, alface na sementeira primeiro, depois é para o canteiro, tá bom? Se for plantar muda, depois que tirou da sementeira, não tem muito segredo também, é só abrir o espacinho dela com cuidado e lembrar depois de dar aquela apertadinha dos lados para essa muda ficar bem firme, tá bom? Então, abriu o buraquinho, põe a muda e fecha bem dos lados. Esse canteiro aqui, vocês estão vendo, ó, que ele está todo coberto por palha. Tudo isso é para proteção do solo. Pode parecer um pouquinho estranho mesmo no começo, mas ajuda muito, porque todo esse solo aqui em volta está super protegido e a gente vai ter ele com maior umidade. Certo? Olha, além disso, gente, a ideia é lembrar que a horta, em geral, é um trabalho de dia a dia. Não tem muito segredo. A principal questão da horta é você, pelo menos alguns minutos, algumas horinhas do dia, passar lá na sua horta para ver como as coisas estão. Seja para irrigar, para manter o solo úmido, para tirar as plantinhas que você não quer que estejam na sua horta, ou você pode deixar, mas controlar, saber como que elas estão crescendo, observar se tem algum inseto, algum outro animal, né, que está atacando sua horta. Às vezes tem formiga, tem paquinha, algum grilo também que pode estar lá, lagarta. Então, se você está no seu dia a dia observando isso, é muito mais fácil controlar. É diferente de uma lavoura que você deixa mais à distância. A horta, o legal é o cuidado diário. É ir lá de manhã, ir lá de tarde, trabalhar. Os canteiros, depois que eles estão construídos, a manutenção é muito mais fácil. Ainda mais se a gente cobre certinho com palha, para o próximo plantio, no máximo uma adubação simples. Não precisa ficar revirando toda vez o canteiro, né? O canteiro já tem aquela terra fofinha, protegida para a gente fazer só uma vez. E o planejamento. Lembrar que cada espécie vai ser plantada numa época diferente, a gente pode combinar uma espécie com outra. Então, se planejar. Às vezes a gente faz isso no papel, anotando, às vezes está só na nossa cabeça. O importante é que a gente saiba o que a gente vai fazer e não desperdice energia, não desperdice recurso, jogando a semente sem saber como, sem saber onde. Tá bom? Depois de colher, são muitas as possibilidades também. Lembra que no começo lá, vocês pensaram nos objetivos da horta de vocês. Então, isso é importante ter isso muito claro. Se é consumo próprio, o manejo é de uma forma. Se vocês querem vender isso diretamente, vai ter um outro planejamento. Tem alguns modelos que o pessoal faz cestas coletivas. Então, tem uma produção e você monta uma cesta para vender para um pessoal que está associado a você. Vale a pena depois vocês procurarem, mais para um outro momento, esse sistema aqui chamado CSA, que se chama Comunidade que Sustenta a Agricultura. Eu não vou falar muito desses modelos, porque aqui depende caso a caso. Então, depende dos objetivos que vocês têm para a horta, se é para venda, se é para consumo próprio, ou se vocês querem, por exemplo, produzir bastante pimenta, por exemplo, para vender conserva. Então, é importante só ter clareza de qual que é o objetivo para saber o que fazer com a produção depois. Então, fazer isso antes de plantar, porque depois que plantar, pensar no que vai fazer, vai dar uma correria danada. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente, dessa parte do dia a dia da horta, do que plantar, alguma sugestão, alguma crítica? Eu fiquei bem satisfeito. Boa! Olha,
Eu vou deixar para sugerir. A gente não vai ter mais nenhuma aula desse curso, essa é a nossa última aula, mas a gente vai seguir em contato. Então, essa apresentação vai ficar para vocês depois. Então, tem alguns vídeos que eu sugiro para vocês darem uma olhada, alguns de planejamento de horta, para ficar mais claro, assim, né, do que colocar primeiro, o que colocar depois. E 2 exemplos de projetos com horta. Esse último aqui eu já mandei no chat de vocês, mas mando aqui de novo, que é esse quintal da Escola Beta, que é muito bonito o trabalho. Então, dá para conhecer as experiências, ver como foi feito. E esse da horta social urbana, vocês vão ver que é um contexto um pouquinho diferente, porque é em São Paulo, mas mostra que com planejamento bom a gente consegue ter uma produção muito bonita. E daí, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficar à disposição aqui para continuar recebendo de vocês esse planejamento. A gente já teve alguns exercícios nas aulas anteriores, algumas pessoas me mandaram, mas eu vou reforçar aqui para vocês não deixarem de fazer esse trabalho, de juntar isso, seja numa folha de papel, pode ser escrito à mão, pode ser no computador, mas não esquecer de fazer essas coisinhas, desde o começo lá do objetivo, até o conhecimento do espaço, análise do solo, e juntar com esses outros elementos, pensar em como que vai ser essa implantação da horta, quando eu vou começar, quais espécies que eu gostaria de cultivar, quais os custos envolvidos. Então, a partir de agora é com vocês. Então, colocar essa mão na massa para fazer esse planejamento e ir enviando. Aí vocês podem ir me enviando, seja para o e-mail, seja para o meu WhatsApp também, porque daí a gente pode planejar isso juntos. Porque agora é com vocês, assim, agora é colocar a mão na massa para fazer o planejamento e passo a passo na implantação da horta, buscar as informações com a pessoa da região, ou no caso do Júlio Saviano, já tem o melhor orientador ali mesmo em casa, né, que já tem bastante experiência. E também, se vocês precisarem, lembrar que a gente pode oferecer também mentorias individuais para vocês. Então, falar, olha, André, a gente fez o curso, mas a gente queria agora um suporte mais de perto, assim, no nosso caso. Você pode ajudar? Aí vocês vêm falar com a gente, que a gente, além de mim, tem outras pessoas que podem oferecer esse serviço de mentoria individual para ajudar vocês a colocar em prática os sonhos que vocês têm com relação a hortas. Tá bom? Queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês estão bem, se tem alguma dúvida, se gostaram, se foi muito ruim. Tô aberto aqui. Gostei. Pode ir falar, irmã. Pode falar primeiro. Primeiras damas. Então, foi muito bom, muito produtivo e vai nos ajudar bastante. E espero que outras pessoas, né, possam ter a oportunidade de participar também, porque vale muito a pena. Beleza, Robervânia. Obrigado. Eu também gostei, achei muito, muito bom. A gente aqui tem o desejo de compartilhar isso, passar isso, até porque a gente vê uma necessidade muito de desenvolvimento até social com relação a isso, pessoas que às vezes padecem de falta de alimento mesmo, e às vezes tem uma terra, às vezes tem uma área que poderia usar ali e conseguir não só ela se alimentar, mas quem sabe também, como a gente vê aqui, às vezes vendendo um pé de alface, vendendo alguma hortaliça, consiga ter uma renda semanal e isso favoreça para o mantimento dela. E, claro, para a gente também, eu como pessoa, eu sinto um interesse muito grande de desenvolver nessa parte. A permacultura, para mim, é algo, acho que achei, assim, depois que eu tinha visto lá de Betânia do Piauí, a Escola Beta, a gente sempre acompanha, né, como a gente tem eles lá como uma das referências para nós,
com relação à missão aqui no Sertão. Tive a oportunidade também de ir numa escola, né, onde alguns irmãos nossos em Cristo são proprietários de uma escola particular lá em São Paulo, e ele faz a integração da permacultura junto com a escola. Ele usa a permacultura para ensinar as crianças, é uma escola de tipo de ensino jardim e pré-escola, né? Então, ele ensina através da permacultura, né? Faz uma interação disso dentro da escola, no centro da cidade. Eu achei isso fantástico. E como a gente tem esse desejo de fazer a escola aqui também, construir uma escola aqui no Sertão, eu creio que Deus está unindo aí essas coisas para que lá na frente a gente veja um grande projeto. Então, agradeço pela oportunidade. Na terça-feira passada, como disse, estava resolvendo alguns problemas aqui da igreja, dos trabalhos, eu não pude participar. Então, mas saiba que para mim foi algo top demais. Já estou imaginando eu comendo a rúcula que eu plantar. Aleluia! Bom demais, Diego. Deixa eu já até adiantar que em maio a gente vai ter um outro curso sobre permacultura. Vai ser um curso, se eu não estou enganado, de 5 aulas, né? E daí já se preparem que vai ter também, para quem quiser conhecer mais também o tema, vai ser oferecida pelo Semear também. Top! Massa! André, Fala! eu quero também expressar aqui a minha gratidão, né, pelo esse projeto de vocês aí, que está aí passando esse conhecimento para a gente aqui no campo, não só no campo missionário, até para a vida pessoal da gente, né? Será muito útil, né? E a nossa visão, como a gente já compartilhou contigo, é implantar essa visão para que a gente também possa, de alguma forma, abençoar a comunidade, o povoado, né? Aqui no povoado onde a gente mora, né? A gente está com a ideia assim de poder investir, né, para também ajudar eles nesse sentido, tá? Até mesmo para ensinar para eles, igual a gente está fazendo com você, né? Então, eu particularmente quero agradecer pela sua disposição, por essas aulas aí, né? E agora, daqui para frente, é com nós, né? Agora é pegar a enxada, agora é pegar, né, as ferramentas e ir para o campo, né? Bom demais, eu que agradeço, fico muito feliz, viu, de vocês terem participado. Estou na expectativa aí, viu, Salviano? Quero ver como vai sair a horta, que bom que deu para ajudar e vamos que vamos. Lembra, estamos aqui, na verdade é com vocês, mas é com a gente também. Então, o curso termina, mas a gente segue em contato para qualquer ajuda que precisar. Foi um tempo bem legal, André, foi muito especial para nós. Ajudou muito, né? Desmistificou algumas coisas, trouxe clareza para outras, né? Então, tenho certeza que vai ajudar muito. O Pedro já tem sido um grande mentor desde que a gente começou a conversar, mas não se preocupe, eu vou ficar te incomodando sempre com as nossas dúvidas aí. E com certeza a gente vai avançar bastante nesse projeto. Bom demais, que bom. Você levantou a mão, Leonardo? Leonardo Brenner está mais quietinho hoje, já haviam avisado para mim que hoje estava um pouquinho mais quieto, estão se recuperando. Vocês querem falar? Opa, a gente queria agradecer também a excelência aí do curso. Obrigado, André, por todo o cuidado, né, por toda a excelência aí do projeto, né? A gente está, como eu disse para o André, né, a gente está adoecido, né? Por isso que a gente está aqui de câmera fechada hoje, um pouquinho mais em off, né? Mas, nossa, estamos, assim, muito felizes, aprendemos muito e a gente não vê a hora de aplicar tudo isso lá nos nossos projetos. A gente quer que esse seja o próximo passo aí dos nossos projetos aqui no Sertão, quanto a questão do tratamento de água, etc., né? O próximo passo é gerar realmente aí a cultura e a sustentabilidade, né? Então, poxa, estamos muito felizes e só temos a agradecer. Bom demais, pessoal. Eu fico super feliz também, fiquei muito realizado de poder estar com vocês nessas últimas 3 semanas. Espero que tenha dado para ajudar um pouquinho. E agora é isso, né? Começar a trazer as ideias para a realidade. Então, tudo que vocês precisarem pode contar comigo, também com todo o grupo, que estamos aqui para melhorar a qualidade de vida da população que a gente trabalha, trazer alimento bom, né? Alimento
sem veneno, saudável, para melhorar a alimentação também de toda a população. Então, no que puder ajudar, estou por aqui. Fiquem bem nessas próximas semanas, se cuidem, né, enquanto a gente ainda continua nessa pandemia. E depois que passar, aí a gente marca uma ida para aí, né, para conhecer. Eu gostaria muito de conhecer também o trabalho de cada um. É muito mais legal quando a gente consegue fazer um curso desse na prática, né, mostrando tal espécie, essa é a semente, como plantar. Mas já que a gente não pode nesse momento, espero que tenha funcionado de alguma forma. Tá bom? Legal. Deixa eu, cadê o Pedro? Tá por aí? Pedro, você tá aí? Tô aqui, tô aqui. Sabe o que eu queria pedir, querido? Deixa eu primeiro parar de compartilhar minha tela aqui. Eu queria pedir se a gente podia tirar uma foto em grupo, cara. Legal.